A pergunta é, por que há tantas pessoas que estão deixando de acreditar em Deus? Eu vou dar meu ponto de vista, tá, pessoal? Pessoas deixando de acreditar em Deus, pessoas deixando de amar, pessoas deixando de pensar no futuro. Eu creio que acreditar em Deus não é o problema. O problema é que as pessoas estão deixando de acreditar em qualquer coisa. Não por rebeldia, mas simplesmente por cansaço. Observe as coisas ao seu redor. Veja como elas estão de fato. Vivemos em um mundo em guerra, não é verdade? Alguns com bombas, outros silenciosas. Dentro de casa, dentro da mente, que eu considero a pior guerra. Tudo corre, tudo exige, tudo promete sentido imediato. E você parece que não tem resposta para tudo. E paradoxalmente, nunca foi tão fácil tocar tudo, né, pessoal? É tão difícil sentir algo de fato, de verdade. Os prazeres estão aí, à mão. O consumo é rápido, as respostas são rasas. A vida virou vitrine, como podemos ver todos os dias. Mas, enquanto muitos exibem conquistas, outros perdem o chão em silêncio. Porque quando tudo vira excesso, o essencial desaparece. Presta bem atenção numa coisa. Destrua, de certo modo, o desejo da sensação. Quando eu falo isso, parece meio contraditório. Como eu, uma pessoa, eu vou pegar e vou destruir minhas sensações, se tudo que eu tenho de bom nessa vida está aqui nas sensações que eu tenho? Talvez a maior crise, de fato, desde tempo que a gente está vivendo, não seja a falta de fé, mas a falta de pausa, de silêncio, de um pouco de observação das coisas, de coragem para encarar o vazio sem anestesia. Esperança hoje não nasce de grandes discursos, elas nascem quando alguém se permite parar de fato, no meio do caos, no meio da crise, e admitir, eu não sei para onde estou indo. Você sabe para onde você está indo? Tem certeza disso? Mas você precisa se reencontrar. O porquê? Se reencontrar do porquê você está aqui. Eu sei que isso parece até palavra feita já da cartilha do ABC, da reafirmação mental que você possa achar isso. Não é fraqueza se sentir perdido. Fraqueza é fingir que tudo está bem. Ok? Fraqueza não é se sentir perdido, pessoal. Fraqueza é você fingir que está tudo muito bem, enquanto a alma pede socorro, desesperado, dentro de um turbilhão de porquês. Talvez o sentido não esteja em correr mais, mas sim olhar para dentro. É lembrar que mesmo cada vez que a gente busca, cada vez que a gente quer mais, cada vez que a gente quer mais sensações, automaticamente acontece o inverso. Você primeiro quer tudo, você vai degrau por degrau, simplesmente até chegar ao fim da escada. Presta bem atenção. De uma forma geral, eu poderia dizer, vamos para algo que é básico e claro para todo mundo. Se uma pessoa simplesmente ela começa a ver sexo, vamos pelo vício. A gente sabe que sexo, de certo modo, desenfreado se torna um vício. E essa pessoa acaba buscando sexo pelo prazer dos prazeres. Você vai observar que quanto mais pornografia você assistir, é natural, isso é óbvio. Se você vê ali um casal de um homem e uma mulher, aquilo ali vai satisfazer até um certo ponto. Daqui a pouco é um casal que inclui mais um no seu relacionamento. Daqui a pouco isso já não basta, né? Essa sensação que a gente sente de um a mais aqui no nosso relacionamento já não basta. Então vamos colocar mais um. Não, isso também já não basta. Que tal vários? Seu espírito que está afundado nessa sensação, você vai buscar cada vez mais, até você se sufocar e não aguentar mais. As sensações, elas são um perigo. Parece paradoxal que o homem tenha vindo à Terra para buscar esses prazeres, na sensação, na sensibilidade. Essa sensibilidade do prazer ela é perdida quando ela é simplesmente buscada todo o tempo. Então você necessita de mais sensações, e mais sensações cada vez mais maiores e melhores do que a anterior. É a própria droga. Nós sabemos que o ato sexual solta ali suas enzimas, seu cortisol, e você fica simplesmente com uma sensação de droga, porque no fundo é realmente uma droga. O homem, antigamente, o homem era mais vivo, né? Quando eu falo vivo, ele tinha aqueles prazeres limitados, mas ele caçava, ele buscava.
tinha ânsia pela vida, embora sua própria natureza não vivesse por muito tempo. O homem nunca foi tão insensível e morto como nos dias atuais. Tá, pessoal? O homem, cada vez que ele busca, cada vez que as sensações são liberadas, cada vez que as sensações são entregues ao homem com muita facilidade, simplesmente ele se destrói. Antigamente, como não tinha muitas possibilidades, parecia que o homem usufruía mais da sua própria vida. Criaram inúmeras sensações e você hoje em dia vive atrás de mais sensações. E cada vez mais você vai viver pelas sensações até elas não servirem mais para você de uma maneira ou de outra. O progresso em si da civilização criaram inúmeras oportunidades, inúmeras sensações no dia a dia. E ao mesmo tempo parece que pessoas que dominaram, pessoas que vivem através do teu domínio, através do teu controle, elas perceberam isso. Elas perceberam que quanto mais prazer você tem, mais dominado você fica. Vou dar um exemplo para você. Se você andar pelo mundo vendo todo tipo de imagens, vendo todo tipo de sensações, testemunhando o mundo com seus próprios olhos, chegará uma hora que você ficará cego. A ideia principal disso aqui é que você entenda que quando você viaja pelo mundo e começa a ter uma diversidade de sensações, você começa a ter uma diversidade de visões do mundo lá fora, das coisas como são. O que acontece? O próximo passo é você perder essas sensações. É você simplesmente não valorizar mais. Vai passar coisas diante dos seus olhos que anteriormente chamavam sua atenção, a admiração de uma flor, a admiração de um riacho, a admiração de um pescador, a admiração de uma nuvem passando, seja o que for. A partir do momento que você começa a ter todas as suas sensações à sua disposição, você simplesmente a perderá, se tornará cego. O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que quanto mais afundado dentro das facilidades, dentro de algo que vai se tornar vício, esse vício aumentará. E o que era anterior, essencial, necessário, suficiente para você, tornará um nada, um vazio, levando simplesmente o homem a um abismo sem volta. Então aí está a reflexão do dia sobre o desejo de sensação. Quanto mais você busca esse desejo de sensação, a finalidade dela é fazer você se autodestruir. Se você não perceber antecipadamente que o excesso de sensação simplesmente vai eliminar o teu conceito de espiritualidade, seu conceito divino, seu conceito de vida, talvez seja isso que aconteceu com a busca da espiritualidade, né? Com a ideia de hoje ter tantas variedades de pessoas, de crenças e de fé, por ter tantas variedades de oportunidades e de caminhos em busca de um Deus, por essa variedade de buscas e sensações, a busca, a procura do divino, o divino se desfez. Observem bem, se antes se tinha acesso a algumas religiões locais, se antes se tinha acesso a poucas coisas relacionadas ao divino, antigamente, vamos falar assim, se ouvia entre uma, duas ou três religiões, basicamente as dominantes até os dias de hoje. As outras ficavam meio que oculto. Outras religiões, outras linhas de conhecimento ficavam meio que deixado para trás. O que é que acontece? O homem começou a produzir, não a produzir, e sim a se interessar por outras sensações, buscando outros caminhos para chegar até o Criador. E o que é que aconteceu com isso? É isso que eu estou falando para você desde o princípio. O excesso de busca, o excesso de sensações. Eu preciso encontrar um outro caminho. Essa sensação para mim já não basta. Hoje em dia, já não basta mais só ir para uma igreja orar. Hoje em dia, não basta mais ir para um culto, fazer uma oração ou uma canção para o Criador. Você precisa de mais sensações. E você vai buscando cada vez mais. E quanto mais sensações você busca, mais você a perderá. E dessa maneira, a mesma coisa ocorre com a sensação da droga. Observe quando uma pessoa inicia o seu mundo no vício das drogas ou em qualquer situação entorpecente. É a mesma coisa. Ele começa com um teor de liberdade de sensação. Daqui a pouco ele quer algo maior, algo mais forte. E daí por diante.
Igual a uma pessoa que trabalhou sua vida inteira e teve suas conquistas. Chegou a um patamar onde o dinheiro dele já não falta. O que é que ele busca? Poder. E esse poder vai querer e necessitar de mais poderes acima. E daí ele busca até chegar em um momento onde ele simplesmente será levado em um caixão com as mãos para fora vazias, como o Alexandre o Grande foi assim seu fim. Levado ao seu túmulo, simplesmente com as mãos do lado de fora, mostrando para o povo, para as pessoas, que a busca da sensação, ou quando eu falo sensação, estou falando de poderes, de posse, a busca do querer mais, essa sensação levará você para o túmulo de mãos vazias. Forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima reflexão.